Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma videoaula. Volto a frisar a importância de que vocês estejam munidos de papel e caneta para o caso de surgir alguma dúvida ou acompanhar o raciocínio de alguns cálculos, ressaltando que na apostila alguns desses cálculos estão demonstrados e caso surjam dúvidas quanto à resolução dos mesmos, as dúvidas poderão ser postadas no fórum Tira Dúvidas da respectiva aula. É imprescindível para que tenham um bom resultado, a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. E também que leiam a apostila. Vamos começar? Bom, nessa aula estudaremos o equilíbrio químico. Do que se trata isso? Equilíbrio químico é a parte da físico-química que estuda as reações reversíveis e as condições para o estabelecimento dessa atividade equilibrada. Qualquer sistema em equilíbrio representa um estado dinâmico na qual dois ou mais processos estão ocorrendo ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Esse conhecimento do equilíbrio das reações químicas, além de ser fundamental dentro do contexto da química, tem vasta explicação em processos industriais. Para início de conversa, devemos entender bem a diferença entre reação química e mudança de estado físico. Reação química é a transformação de uma ou mais substâncias em outras substâncias sem que ocorra modificação dos elementos químicos envolvidos. Nas transformações químicas, nem os elementos e nem as substâncias químicas são transformados. Para que a reação química ocorra, é necessário que exista afinidade entre os reagentes. As funções químicas determinam a afinidade entre os reagentes e as transformações podem ser observadas experimentalmente. Uma função química é um grupo de substâncias compostas que possuem propriedades semelhantes. Propriedades essas denominadas de propriedades funcionais. Um equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Foi estudado pela primeira vez pelo químico francês Claude Louis Berthollet, em seu livro Essais de Statique de Chimique, em 1803. Mais adiante, estudaremos mais a fundo as funções inorgânicas. No entanto, é importante perceber e compreender o quão complexo é o estudo da química, e dessa forma seria impossível abarcar todos os elementos indispensáveis para o seu aprofundamento, sem que a mesma fosse subdividida, de modo a tornar o estudo mais didático e levar em consideração cada um dos elementos importantes para o estudo. Assim, abordaremos as duas subdivisões mais amplas e relevantes para o conhecimento dos processos químicos, a química orgânica e a química inorgânica. A separação da química em orgânico ou não surgiu a partir da sugestão do sueco Torbjörn Olof Bergman, que definiu seu objetivo de estudo como um ramo da química que se dedicaria a estudar os compostos que fossem extraídos dos organismos vivos, ou seja, a química orgânica pode ser compreendida como a parte do campo do conhecimento responsável por estudar todos aqueles compostos que têm sua base a estrutura de átomos de carbono, além de outros compostos que designam um organismo vivo, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, entre outros. Já a química inorgânica, essa parte da química, se encarrega de estudar cerca de 95% das substâncias que existem em todo o planeta. Entende-se por substância inorgânica toda aquela que não possui átomo de carbono organizado em cadeia em sua formação, de modo que se responsabiliza por estudar os elementos e substâncias químicas e naturais nesses moldes. Analisando sua estrutura, propriedades e avaliando o modo como ocorrem as transformações e reações nele. As substâncias inorgânicas são tão amplas que foram divididas em 4 grupos, de acordo com suas funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Ao misturarmos duas ou mais substâncias, elas podem reagir entre si e 2 situações são possíveis. A reação ocorre com o consumo complexo das substâncias, chamadas de reagentes. Havendo a conversão total delas em outras substâncias, denominamos produtos, ou os reagentes não se convertem totalmente em produtos. Neste caso, as concentrações dos reagentes diminuem ao longo de certo tempo, o que chamamos de tempo de equilíbrio, e atingem um valor constante a partir do qual a reação não atingiu o equilíbrio. Neste caso, quando se atinge o equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa são iguais, porém opostas, o que indica que a reação não parou de ocorrer. Nós podemos representar a ocorrência de um equilíbrio químico através de gráficos, como apresentado aqui. Este gráfico mostra a variação nas concentrações de reagentes e produtos durante uma reação química.
Podemos perceber aqui que há o consumo de reagentes e a formação do produto, ou seja, vamos ter queda na concentração dos reagentes, enquanto ocorre aumento na formação do produto, aqui indicado pela letra A, em função do tempo. Podemos observar que após certo tempo o equilíbrio é estabelecido, ou seja, reagente e produto coexistem em uma determinada concentração em função do tempo. É importante compreender que as reações químicas são descritas através de equações químicas, que representam as fórmulas químicas. Para isso, utilizamos símbolos alfabéticos para descrever os elementos químicos, abreviações como solução ou somente a letra S entre parênteses para indicar que a substância está no estado sólido, L para líquidos e G para gasosos. Bem, como utilizamos setas indicando o caminho da reação e setas duplas e contrárias para indicar um equilíbrio de uma reação química? Bom, ao longo do curso, veremos mais alguns símbolos que oportunamente serão explicados. Para descrever as fórmulas químicas, devemos mostrar quais átomos estão presentes na substância química e sua quantidade. Para isso, utilizamos a fórmula centesimal, empírica, mínima ou molecular. A fórmula centesimal expressa a porcentagem em massa de cada elemento químico na molécula. Por exemplo, se pegarmos a molécula de água, H2O, somando-se a massa de seus átomos, como aprendemos na aula 1, obteremos uma massa molecular igual a 18 gramas. Já que tem 18 gramas, 16 corresponde ao oxigênio, podemos dizer que 88,89% da molécula é composta por oxigênio. E 2 gramas de hidrogênio, correspondem a 11,11% de sua massa total. Para descobrirmos a fórmula empírica, devemos proceder dividindo essa porcentagem pela massa de cada átomo. Em seguida, pegamos o menor dos valores e dividimos todos os outros, como demonstrado aqui no exemplo. Para obtermos a fórmula mínima, devemos simplificar de forma que conste os menores números inteiros. No caso da água, seria H2O, né? HO meio, seria meio para o átomo de oxigênio, que multiplicando por coeficiente para obter números inteiros, multiplicaríamos por 2, ficando assim, o oxigênio multiplicado por 2 ficaria com o número 1 e o hidrogênio multiplicado por 2 ficaria com a atomicidade igual a 2. Antes de começarmos a entender como acontece o equilíbrio químico, devemos conhecer os preceitos das leis importantes que conseguiram explicar como as reações químicas ocorrem e como as substâncias se comportam com uma regularidade de modo geral. Entre essas leis estavam as leis ponderais, que eram aquelas que relacionavam as massas dos participantes de uma reação química. Vamos entender de que forma essas leis contribuíram para explicar as reações químicas. As leis ponderais mais importantes foram duas: as leis de conservação das massas ou lei de Lavoisier. Essa lei foi criada por Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, e que disse, em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Atualmente, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado: na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Lavoisier chegou a essa conclusão porque ele realizou várias reações químicas e pesou cuidadosamente as massas das substâncias envolvidas, no início e no final de cada reação. Aqui temos o exemplo da molécula de água. A princípio, temos 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás hidrogênio, que reagindo entre si, formarão 2 moléculas de água, ou seja, tínhamos 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e teríamos 4 átomos de hidrogênio também nos produtos. 2 átomos de oxigênio nos reagentes e, da mesma forma, 2 átomos de oxigênio também nos produtos. A lei de Proust, ou a lei das proporções constantes, essa lei foi criada por Joseph Louis Proust, 1704-1826, e pode ser enunciada assim: a proporção em massa das substâncias que reagem, que são produzidas numa reação, é fixa, constante e invariável. Aqui temos um exemplo, a molécula de água. Para cada molécula de água, temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Em 2 moléculas, então, teremos o dobro. Alterando-se a quantidade de reagentes, teremos, então, proporcionalmente a quantidade de produto alteradas. Ficando, então, entendidas as principais leis ponderais e suas contribuições para químicas, vamos iniciar o estudo da estequiometria, que quer dizer medida dos elementos, ou seja, a quantidade de átomos que tivermos nos reagentes deve estar de alguma forma apresentado nos produtos.
A estequiometria é de extrema importância na química. Sempre que nos deparamos com alguma equação química, devemos sempre conferir se ela está balanceada, ou seja, se átomos contidos dos reagentes estão também nos produtos e vice-versa. As principais dificuldades encontradas no estudo da estequiometria está relacionada principalmente ao cálculo matemático. Essa dificuldade, se existente, deve ser contornada, pois é inevitável o uso de cálculos. Alguns exercícios de fixação serão propostos nessa aula a fim de consolidar esse conhecimento. Disponibilizarei também alguns materiais de suporte para vocês. Estequiometria é o cálculo das quantidades de produtos e ou reagentes das reações químicas em mols, em massa, em volume, número de átomos e moléculas. Estes baseiam-se nos coeficientes de uma reação química e fornecem as razões nas quais os mols de uma substância reagem e quantos mols são formados. Uma equação química balanceada fornece as relações quantitativas entre todos os reagentes e produtos. Explicarei um exemplo, em seguida farei o balanceamento de duas equações para que vocês possam entender como se faz. Temos aqui o modelo de um balanceamento estequiométrico de acordo com a lei da conservação das massas e a quantidade de átomos que temos no reagente. Devemos ter também nos produtos, assim como começamos conferindo todos os átomos, exceto o oxigênio e hidrogênio que deixamos por último. Nesse exemplo, temos aqui um átomo de alumínio reagindo com o ácido sulfúrico, H2SO4, formando sulfato de alumínio e gás hidrogênio. Vamos ver aqui como se faz o balanceamento de algumas equações. Começamos, então, pelo alumínio. Verificamos que tem 2 alumínios nos produtos, aqui, e apenas um alumínio aqui nos reagentes, certo? Então, nós vamos começar fazendo esse tipo de balanceamento. Se eu tenho 2 alumínios aqui, eu também tenho que ter 2 alumínios aqui. Alguns balanceamentos podem ser feitos por tentativa, tá? Agora, alguns outros casos, que são as reações mais complexas, nós devemos fazer pelo método de Knox, ok? Continuando. O que eu tenho aqui? No caso aqui, a molécula saiu desconfigurada, H2SO4, tá? É o ácido sulfúrico. Então, eu tenho aqui um íon sulfato, tá? No caso aqui, eu tenho 3, tá? Todo esse número aqui fora do parênteses tem que multiplicar todos os que estão dentro do parênteses. Então, eu tenho 3 íons sulfato. Aqui também eu tenho que ter. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco 3H2SO4. Beleza? Então, balanceei o alumínio, balanceei o íon sulfato. E agora, me sobrou quem? O oxigênio. Beleza, eu tenho um oxigênio aqui, ó, livre. O que eu posso fazer? Como eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênio, aqui também eu tenho que ter 6. O que eu posso fazer? Colocando um coeficiente estequiométrico aqui, número 3, eu terei também 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Vamos tentar fazer aqui por tentativa. Aqui eu tenho um átomo de bário, aqui eu tenho um átomo de bário, certo? Aqui eu tenho o nitrato, NO3, eu tenho 2 no caso aqui. O que eu posso fazer? Colocando um 2 aqui, eu vou ficar com 2 nitrato também. Beleza. O que eu posso balancear aqui agora? Eu tenho um átomo de bário. Aqui também eu tenho um átomo de bário. Ok. Vamos ver. Fiquei com 2 átomos de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Aqui agora, eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios e 1 vezes 4, 10. Certo? Aqui eu já tenho 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 6 oxigênio e aqui eu tenho 2. Para que eu fique também com 10 oxigênios, o que eu posso fazer? Se eu colocar um coeficiente estequiométrico aqui, 2 vezes 2, 4, 10. 6 mais 4, 10. Então, a minha equação está balanceada. Cálculos estequiométricos. Rendimento de reações e reagentes em excesso e limitantes. Bom, sempre que nós temos uma questão, nós temos que analisar o que nós temos. No recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Qual a massa de Fe2O3 formada após um deles ser completamente consumido? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos montar a equação. A própria questão já nos fala que surgiu o quê? Fe2O3, que é o que nós conhecemos como ferrugem, tá? Aí a questão fala que reagiu ferro e oxigênio, tá? Nós sabemos que o oxigênio, sempre que ele sofre reação, no caso aqui com ferro, ele vai vir em forma diatômica, como O2, certo?
É uma molécula uma molécula diatômica formada por dois átomos. E aí, e o ferro? Como é que o ferro vem? Ora, nós sabemos que nas ligações químicas os átomos trocam as valências. Então, no caso aqui, Fe2O3, quer dizer que o ferro era mais 3, tá? E o oxigênio era menos 2. Então, no caso aqui, eu tinha um ferro mais 3 reagindo com oxigênio. Pronto, já tenho a minha equação formada. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou balancear, tá? Sempre que tiver uma equação, eu tenho que verificar se ela está balanceada. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um átomo. Qual é o coeficiente estequiométrico aqui? Quando não tem nada é porque é 1. No caso aqui eu tenho um átomo de ferro, ok? Aqui nos produtos eu tenho o quê? 2 átomos de ferro. Então o que eu faço? Coloco um coeficiente 2 aqui para o ferro. Da mesma forma eu vou fazer com o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. No entanto, eu tenho aqui 2 nos reagentes. O que eu vou fazer? Se eu colocar um coeficiente aqui meio, tá? Então, meio vezes 2, 3. Ficou acertada a minha equação. Então, no recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio, tá? Nós temos que a equação é 2 átomos de ferro para meia molécula de oxigênio, formando o óxido de ferro, que é o ferrugem. Beleza. Então, 2 átomos de ferro, tá? Mais 3, reage com meia molécula de oxigênio, formando o Fe2O3. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos olhar a massa estequiométrica. Ou seja, a questão nos disse que um átomo de ferro pesa 56. No caso aqui, nós temos 2 átomos de ferro. Então, nós vamos ter 112 gramas. Um átomo de oxigênio, 16. No entanto, nós temos o quê? 2 átomos de oxigênio. Só que nós temos meia molécula, o que nos dá de volta 16 gramas, tá? E o óxido de ferro, o que nós vamos ter aqui? Ferro, 2, nós já somamos, né? 112, mais 3 átomos de oxigênio, vai ser o quê? 3 vezes 16, 48, que vai dar exatamente 160 gramas, tá? Então, estequiometricamente falando, nós podemos dizer que 112 gramas de ferro reage com 16 gramas de oxigênio, formando 160 gramas de óxido de ferro. Beleza. Então, se 112 gramas de ferro reage com 16 gramas, 15 gramas vão reagir com quanto? Tá? X. Beleza. 15 vezes 16 dividido por 112. Vai dar quanto? 15 vezes 16. 5 vezes 6, 30, 0, vai 3. 6 vezes 1, 3, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vai dar exatamente 240 gramas, tá? Então, 15 vezes 16, 240, dividido por 112. 2 vezes 102 vai dar o quê? 224. Então, aproximadamente 2 gramas de oxigênio. Então, a questão nos forneceu 4,8 gramas de oxigênio. Então, o que nós podemos perceber? Que se 112 gramas reage com 16, 15 gramas vai reagir apenas com 2 gramas de ferro, de oxigênio, quer dizer. Então, o que vai acontecer? Está sobrando o quê? 2,8 gramas de oxigênio. Então, nós dizemos, então, que o ferro é o nosso reagente limitante. Quando acabar o ferro, a reação para de ocorrer, ok? Então, continuando. Se 112 gramas reage com 16 e forma 160, 15 gramas vai reagir com quanto? Vai formar quanto? Se 112 de ferro forma 160 gramas de óxido de ferro, 15 gramas vão produzir quanto? Tá? Novamente a continha, 15 vezes 160. 15 vezes 160, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 30, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. 0, 0, 4, 2.400. Dividido por 112. 240 dividido por 112 vai dar 2. 2 vezes 112, 224. Sobrou 6. 3 menos 2, 1. 0. Ok? 16. 160. 1.
21 vezes 112, 112, aproximadamente 21 gramas de óxido de ferro serão formados. Tranquilo? A maioria dos alunos encontra um pouco de dificuldade nesses cálculos, devido a alguma deficiência com a matemática. É importante que dê, então, uma revisada na parte da matemática para que os cálculos sejam enfrentados de forma mais tranquila. Bom, a química, a física e a matemática, como vocês já perceberam, andam lado a lado. Mas com um bom entendimento e dedicação, tudo fica mais fácil. Os equilíbrios químicos são sistemas que regulam vários processos naturais. Por exemplo, o de formação das estalactites no teto das cavernas calcárias e de estalagmitites nos solos desses mesmos locais. Processo que envolve carbonato de cálcio, gás carbônico, água e calcário. Vamos estudar e compreender esses processos, como eles se comportam em face das modificações no meio em que se encontram, como eles podem ser controlados pelas condições de temperatura e pressão e como eles estão relacionados a diferentes grupos de substâncias, considerando suas características semelhantes. Temos aqui dois gráficos da velocidade da reação em função do tempo, representando o equilíbrio químico. Um sistema em equilíbrio é identificado por algumas características importantes e obrigatórias. Tanto a matéria quanto a energia não são introduzidas ou removidas do sistema. As propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. Isso ocorre porque, microscopicamente, ocorrem reações químicas simultâneas em ambos os sentidos e com a mesma rapidez. A rapidez varia do início da reação até atingir o equilíbrio. Podemos observar neste primeiro gráfico que a velocidade da reação direta é proporcional à velocidade da reação inversa, ou seja, elas ocorrem com a mesma rapidez até atingir o equilíbrio. Em uma situação de equilíbrio, a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos permanece inalterada porque a reação direta e a reação inversa ocorrem com a mesma rapidez. E a partir daí, as concentrações de todas as espécies envolvidas permanecem inalteradas. O único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Para uma dada reação, uma vez conhecida a concentração de um dos compostos, apenas um único valor da concentração dos demais componentes obedecerá à expressão da constante de equilíbrio. Existem outros valores permitidos para as concentrações que não denotam a situação de equilíbrio, mas seu conhecimento é útil por permitir a identificação do deslocamento momento a momento. A expressão que envolve as concentrações dos componentes em qualquer momento da reação é chamada de quociente reacional. Quando o quociente reacional é igual à constante de equilíbrio, a reação está em equilíbrio. Se Q menor que K, então a reação está ocorrendo em direção à formação dos produtos. Se Q maior que K, então a reação está ocorrendo no sentido inverso, isto é, para os reagentes. Se Q é igual a K, a reação está em equilíbrio. Usamos K no lugar de Q. Como o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, ele é passível de responder às mudanças no sistema reacional. Assim, se uma reação química está em equilíbrio, ela tende a permanecer em equilíbrio. Se o equilíbrio for perturbado, ela tende a retornar a um estado de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier prevê que quando qualquer dos fatores que determinam o equilíbrio de um sistema reacional sofre modificações, o sistema altera seu estado reacional de modo a reduzir ou contrabalancear o efeito provocado. Embora explique as mudanças ocorridas em sistemas reacionais, o princípio de Le Chatelier não produz valores numéricos. O equilíbrio químico pode ser perturbado por variações de temperatura, variações de concentração dos reagentes ou de produtos e pela variação de volume. Se a concentração de um reagente ou produto for alterada, a temperatura constante, o equilíbrio do sistema é alterado, de forma a manter constante o quociente reacional. Em outras palavras, o sistema reacional deslocará o equilíbrio no sentido oposto à alteração. Se reagentes forem adicionados ou produtos forem retirados, intuitivamente espera-se que mais produtos sejam formados. Contrariamente, se reagentes forem suprimidos ou produtos forem adicionados, espera-se que mais reagentes sejam formados. Isso ocorre de modo a manter a concentração ou a pressão parcial dos reagentes ou dos produtos. Temos aqui como exemplo um gráfico da concentração em função do tempo de reagentes como ácido carboxílico e álcool, formando os produtos éster e água. Temos o primeiro estado de equilíbrio, onde temos a formação de acetato ou água e ácido ou álcool. Em seguida, com a adição
de mais ácido, percebemos a perturbação do equilíbrio. Forma-se, assim, um segundo estado de equilíbrio com a formação de ácido, acetato ou água, e diminuição da formação de álcool. Vamos a uma equação aqui. N2 mais 3H2 formando 2H3. Se o sistema eliminar NH3, o equilíbrio será deslocado para o lado direito, para repor a quantidade eliminada, ou seja, deslocará o equilíbrio para o lado dos produtos. Isso enquanto houver reagentes, é claro. Se, por outro lado, NH3 for injetado no sistema, o equilíbrio será deslocado para o lado esquerdo da reação, o lado dos reagentes. Haverá a decomposição de amoníaco em seus componentes. Utilizando o princípio de Le Chatelier, podemos explicar como uma reação vai responder às variações de temperatura. Se há uma elevação da temperatura, a reação química responde deslocando o equilíbrio em direção ao lado do que consuma energia adicionada. Por outro lado, se há um abaixamento de temperatura, a reação química desloca o equilíbrio em direção ao lado que gera energia retirada. Temos aqui um gráfico que apresenta uma reação exotérmica. Nesse gráfico, podemos observar que a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes, ou seja, tínhamos uma quantidade nos reagentes que foi liberada durante a reação. Nesse caso, a energia de ativação é maior, ou seja, os reagentes possuem mais energia que os produtos. Então, aumentamos de temperatura, favorece a reação inversa, que se traduz na decomposição dos produtos. No outro gráfico, temos uma reação endotérmica, onde o calor é absorvido. O aumento da temperatura irá favorecer a formação do produto, pois o calor gerado na reação tende a minimizar a diminuição da temperatura. Em reações endotérmicas, quanto maior for a energia de ativação de uma reação química, mais sensível essa reação será às variações de temperatura. Neste gráfico, observamos que a energia dos reagentes é menor que as do produto, ou seja, a energia foi absorvida durante a reação. Variações de pressão alteram, em alguma extensão, o equilíbrio químico de todas as reações. É importante considerar-se a pressão de um sistema em equilíbrio somente quando estão presentes substâncias no estado gasoso. Praticamente, não há modificação no sistema quando se altera a pressão de equilíbrio que envolve apenas sólidos e líquidos. Em pressões altas, os equilíbrios contendo gases são favorecidos no sentido em que formam menor quantidade de moléculas gasosas. Nesse equilíbrio, o aumento da pressão favorece a formação de produtos, sentido em que o sistema ocupa maior volume. Já a diminuição da pressão favorece a reação inversa, em que o sistema ocupa maior volume. Ou seja, em equilíbrio, contendo gases, o aumento da pressão favorece o sentido para que o menor número de moléculas gasosas por unidade de volume para ocupar menor volume. Em equilíbrio, contendo gases, com a diminuição da pressão, favorece o sentido para o maior número de moléculas gasosas por unidade de volume para ocupar maior volume. Os catalisadores são reagentes que aumentam a velocidade das reações químicas e modificar os mecanismos e as energias de ativação delas. Por esse motivo, os catalisadores não alteram o rendimento, mas permitem que essa situação seja atingida mais rapidamente. Observe o que acontece com um equilíbrio com e sem catalisador. Podemos observar que na reação sem catalisador, teremos uma maior energia de ativação e assim um maior tempo de reação. Já na reação com catalisador, teremos uma menor energia de ativação e assim a reação ocorrerá em menor tempo. Então, o catalisador diminui a energia de ativação e assim acelera a reação, sem, no entanto, interferir nos produtos. Vamos ver agora como procedemos para realizar o cálculo do Kc, constante de equilíbrio, e Kp, constante de equilíbrio e pressões parciais. Temos aqui como exemplo a reação entre 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio com a formação de 2 mols de amônia. Primeira coisa a se fazer, conferir se a reação está balanceada. 2 nitrogênios no produto, 2 nos reagentes, 6 hidrogênios no produto, 6 no reagente. Pronto, está balanceada. Em seguida, montamos a nossa equação. Constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se a questão nos fornece os valores das concentrações de ambos, realizamos a operação e assim obteremos o valor da constante de equilíbrio mais à frente. Mais à frente realizaremos alguns cálculos a fim de ilustrar e consolidar o conhecimento. Para gases, utilizamos os cálculos em termos de pressões parciais, já que aprendemos como calcular a fração molar. Então, primeiramente, devemos calcular a fração molar de cada gás e, em seguida, usar a fórmula de Kp, que é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. É importante salientar que a concentração deve sempre ser elevada ao coeficiente estequiométrico,
Ou seja, se temos 2 mols de amônias, a concentração da amônia deverá ser elevada a 2. E da mesma forma com a concentração do hidrogênio, também deverá ser elevada a 3, pois possuímos 3 mols de gás hidrogênio. Já o nitrogênio não, pois possuímos apenas 1 mol de nitrogênio. Quando temos números decimais, é comum a multiplicação dos coeficientes estequiométricos das reações químicas de modo a obter números inteiros. Ou seja, se temos meio mol de gás oxigênio, resolvemos a questão da constante de equilíbrio elevando a concentração do gás oxigênio ao coeficiente meio. E isso gerará algumas complicações de cálculo. Então, multiplicamos esse coeficiente por um número inteiro, procedendo da mesma forma com o coeficiente das outras concentrações, o que não alterará o resultado. A inversão do sentido da reação se reflete também no valor da constante de equilíbrio. Ou seja, se temos o reagente A com o reagente B formando o produto C, no cálculo de Kc, teremos C dividido por A vezes B. Na reação inversa, teremos A vezes B dividido por C, que corresponde exatamente a 1 sobre Kc. Por exemplo, aqui na reação direta da formação da amônia, temos a concentração da amônia elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do nitrogênio mais a concentração do gás hidrogênio, elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Na reação inversa, teremos o contrário, a concentração do nitrogênio mais a concentração do gás hidrogênio elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividida pela concentração da amônia elevada ao seu coeficiente estequiométrico. O que equivale exatamente à razão entre 1 e a constante de equilíbrio da reação direta. Da mesma forma, podemos dizer que, na adição de 2 reações, um mesmo valor de constante de equilíbrio será determinado, ou seja, K3 igual a K2 mais K1. Temos aqui a ilustração elementar genérica para o cálculo de uma constante de equilíbrio, onde o equilíbrio será a concentração de Z elevada ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de Y elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de A elevada ao seu coeficiente estequiométrico, vezes B elevada ao seu coeficiente estequiométrico. E pelo gráfico, podemos observar que no equilíbrio, reagentes e produtos coexistem. Realizaremos agora o cálculo de algumas constantes de equilíbrio para melhor fixação do conteúdo. Lembrando que dúvidas deverão ser postadas no fórum Tira Dúvidas dessa aula. Vamos lá? Se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingir a condição de equilíbrio a 500 graus centígrados, a concentração de HI no equilíbrio será. Ou seja, o que nós temos aqui? H2 reagindo com I2, formando HI, certo? Como nós temos 2 hidrogênios, 2 iodo, então nós vamos ter aqui também, balanceando, 2 moléculas de ácido iodídrico. Beleza, o que nós podemos fazer para facilitar? Nós podemos montar uma tabela. Como é que fica essa tabela? Quantidades iniciais. No início eu tinha o quê? H2 e I2. Qual a quantidade que a questão nos forneceu? 1 mol. Então, 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de I2. No início da reação, na quantidade inicial, eu não tinha nada de HI, então 0, certo? No decorrer da reação, o que aconteceu? Quantidade que se formaram. Nessa etapa aqui, não se formou nada, tá? Formou, reagiu. Aqui também X mol. E no equilíbrio formou-se o quê? 2x mol de HI. No equilíbrio, nós vamos ter o quê? 1 menos x mol de H2, 1 menos x mol de I2 e 2x mol de HI. A constante de equilíbrio é dada pelo quê? Kc vai ser igual à concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. Então, o que nós vamos ter aqui? Quem é o nosso produto? HI, certo? Elevado ao seu coeficiente. Qual é o coeficiente? 2, dividido pela concentração de H2, vezes a concentração de I2. No caso aqui, eu vou elevar com coeficiente? Não, porque eu tenho coeficiente aqui 1, certo? Beleza, eu tenho o valor de Kc que nos foi dado, 49. Então, 49 vai ser igual. Qual a concentração de HI aqui no caso? Eu tenho 2x elevado ao
quadrado. E aqui, eu tenho a concentração de H2, eu tenho o quê? 1 menos x, que multiplica o quê? 1 menos x, certo? Simplificando aqui, 49 vai ser igual a 2x ao quadrado, dividido por 1 menos x vezes 1 menos x, eu posso falar que é 1 menos x elevado ao quadrado também, não é? Como aqui está elevado ao quadrado, aqui está elevado ao quadrado. 49 é um número que tem raiz, o que eu posso fazer? Posso jogar isso aqui tudo dentro de uma raiz, não posso? Então, o que eu vou ter aqui? Vou escrever aqui do lado de cá. Raiz de 49, 7. Vai ser igual. Aqui elevado à raiz vai ficar 2x. Dividido por, aqui também saindo da raiz, vai ficar 1 menos x. Ok? O que eu faço agora? Vou jogar isso aqui. 2x dividido por 1 menos x. Jogando isso para cá vai ficar o quê? 7, está dividindo e multiplicando, vezes 1 menos x, vai ser igual a 2x. O que eu vou ter aqui? 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos x, menos 7x. Vai ser igual a 2x. Beleza. Se eu jogo 7 para lá, vai ficar o quê? 7 vai ser igual, passa para lá mais 9x. X vai ser igual a 7 dividido por 9. Ok? 7 nonos. Beleza, achei o valor de x. Quando eu achei o valor de x, eu vou apenas substituir. Como é que eu vou substituir aqui? 1 menos x mol. Então, vai ser 1 menos 7 nonos. Aqui da mesma forma, 1 menos 7 nonos. E aqui 2 vezes 7 nonos, tá? Então, vai ser o valor, a quantidade que eu vou encontrar no equilíbrio. Tranquilo? Bem, pessoal, terminamos aqui mais uma videoaula. Espero que tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Volto a lembrar que postem as dúvidas, tá? Ou algumas questões que foram propostas em cada videoaula, possam resolver nos fóruns, para assim eu estar acompanhando como que está o desenvolvimento de vocês e onde que está a dificuldade de cada um, ok?